Olha só, saíram os resultados mais recentes da Klabin e eles contam uma história bem interessante. A história de uma máquina impressionante, que continua a todo vapor, mesmo com algumas de suas peças sofrendo uma pressão danada. Vamos mergulhar nisso e entender como ela faz essa mágica. A história desse trimestre já começa com um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa comigo. De um lado, a gente tem uma queda brutal no preço da celulose. Do outro, um crescimento super robusto na receita. Ué, como isso é possível? A resposta para essa pergunta, na verdade, revela toda a força do modelo de negócios da Klabin. Então, a primeira peça desse quebra-cabeça está aqui. A receita líquida subiu 9%, chegando a 5,4 bilhões de reais. É um número forte, sem dúvida, mas sabe, sozinho ele não conta a história toda não. Agora, o número que realmente chama atenção, que faz a gente levantar a sobrancelha, é este: o EBITDA ajustado. É um indicador-chave de lucratividade. E ele cresceu ainda mais, 17%. Isso aqui diz pra gente que a Klabin não só vendeu mais, mas se tornou muito mais rentável nesse processo. E aqui, pessoal, tá o segredo, o pulo do gato. O volume de vendas disparou, 14%. É esse aqui o motor por trás de todo esse resultado. Basicamente, a Klabin compensou os preços mais baixos, vendendo muito mais produto. Agora, a gente vai entender como isso foi possível. Para a gente resolver aquele quebra-cabeça do começo, a gente precisa olhar para dentro da estrutura da Klabin. A empresa funciona com duas engrenagens principais, sabe? Elas giram em ritmos diferentes, mas, quando trabalham juntas, impulsionam essa máquina toda para frente. É assim, ó. De um lado, a gente tem o negócio de celulose, que é uma commodity pura e que sofreu bastante com a queda de 30% nos preços. Do outro lado, o negócio de papéis e embalagens, que foi a grande estrela do trimestre. A receita dessa área cresceu impressionantes 20%. Ou seja, enquanto uma área sentia pressão, a outra acelerava com força total. E esse gráfico aqui mostra exatamente como isso aconteceu na prática. No mercado de papelão ondulado, por exemplo, o volume da Klabin cresceu 6,6%. Enquanto isso, o mercado brasileiro como um todo avançou só 1,6%. A conclusão aqui é bem clara. A Klabin não só aproveitou a demanda, ela ganhou espaço, comeu uma fatia dos concorrentes. E olha que interessante, mesmo dentro da divisão de celulose, que parecia ser o ponto fraco, a Klabin tinha uma carta na manga, uma proteção. O mix de produtos dela, com exposição à fibra longa e à celulose fluff, que são mercados mais estáveis, de maior valor, ajudou a amortecer o tranco da queda no preço da fibra curta. É uma jogada de mestre na diversificação. Ok, mas nem tudo são flores, né? Como toda máquina, a da Klabin também enfrentou um certo atrito. E esse atrito veio dos custos operacionais, que foram o principal desafio do trimestre. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. E o número que representa esse atrito está aqui, o custo caixa da celulose. Subiu para R$ 1.324 por tonelada, um aumento de 13%. A grande pergunta é, de onde veio essa pressão toda nos custos, hein? Bom, essa alta nos custos pode ser explicada por três fatores principais. Primeiro, o custo da madeira, que ficou mais cara por questões de clima e logística. Segundo, o preço dos insumos químicos, tipo soda e cal, que também aumentou. E, por fim, gastos maiores com manutenção e peças, que tiveram que ser compradas no mercado à vista. Agora a gente vai para a parte que talvez seja a mais importante dessa análise, principalmente para quem investe na empresa. A grande virada de chave estratégica da Klabin. A fase de construir a máquina, de investir pesado, acabou. Agora, o foco total é em fazer essa máquina gerar caixa. Para a gente entender essa mudança, a gente precisa conhecer um termo, desalavancagem. De um jeito bem simples, é o processo de pagar as dívidas. É o que acontece quando uma empresa para de fazer aqueles investimentos gigantescos e começa a usar o lucro para fortalecer o seu balanço. Olha só, no final do trimestre passado, a alavancagem da Klabin, que a gente mede pela dívida líquida sobre o EBITDA, estava em 3,9 vezes. Era um número considerado alto, sabe? Um reflexo direto daqueles grandes investimentos dos últimos anos. E agora, 3,6 vezes. A queda pode até parecer pequena, mas o que importa aqui é a direção. A Klabin começou, oficialmente, a reduzir a sua dívida. E por que essa tendência é tão importante? Porque ela sinaliza o fim de um ciclo.
A empresa terminou seus projetos gigantescos de expansão, como Puma 2, e agora está entrando numa fase completamente nova, focada em colher os frutos desses investimentos. E os frutos, olha, já estão aparecendo. Este número aqui é o fluxo de caixa livre gerado em um único trimestre, quase 700 milhões de reais. É a prova concreta de que a máquina, agora que está totalmente construída, está operando com força total para gerar caixa. Beleza, então, depois de olhar todas essas peças, qual é o quadro geral que se forma? O que esses resultados dizem pra gente sobre o futuro da Klabin? Resumindo tudo, dá pra gente tirar 3 grandes conclusões. Primeira, a Klabin está, sim, ganhando terreno dos concorrentes e o crescimento de volume prova isso. Segunda, o seu modelo de negócio integrado se provou uma proteção excelente, mantendo as margens super saudáveis. E terceira, e talvez a mais importante, o foco de todo mundo agora se volta para uma única coisa: a velocidade com que a Klabin vai pagar suas dívidas. Tem uma frase que resume isso tudo de um jeito perfeito. A Klabin está virando a chave, saindo de um ciclo de investimento pesado para entrar de cabeça num ciclo de geração de caixa. É uma transição fundamental. A fase de gastar para crescer está dando lugar à fase de lucrar e fortalecer a empresa. E a gente termina com a pergunta que fica no ar, a pergunta de $1 milhão. A máquina está montada, está funcionando a pleno vapor. A grande questão agora é: qual vai ser a velocidade com que os benefícios dessa nova fase, dessa geração de caixa, vão ser convertidos em valor, seja através de mais dividendos ou de uma redução ainda mais rápida da dívida? É isso que todo mundo vai ficar de olho nos próximos trimestres.